Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7 mais uma vez. Hoje eu trago um tema bastante interessante, bastante forte, mas também muito polêmico no nosso meio adventista do sétimo dia. É o título que traz aí na tela para você. É hora de ir para o campo ou só no decreto dominical? Então esse tema é bastante interessante e bastante trazendo para os nossos dias o momento que nós estamos vivendo. É um tema que chama a atenção de muitas pessoas. E desde o começo de 2020, pastores, membros fizeram vários vídeos falando, alguns dizendo que era hora de ir para o campo, outros dizendo que não. Será mesmo que é hora de ir para o campo? Já éramos para estar morando no campo? Ou só quando surgiu o decreto dominical, como muitos pastores dizem aí? Nesse vídeo eu vou mostrar para você um vídeo que eu peguei de alguns pastores falando que não é hora de ir para o campo. Eu aqui não quero denegrir a imagem dos pastores, não quero denegrir a imagem de ninguém, não quero refutar ninguém, não sou melhor do que ninguém, sou apenas um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A única cargo que eu tenho ainda nessa igreja sou comportor evangelista, trabalhamos com literatura, com a página impressa. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para você o vídeo deles, não para denegrir a imagem como eu estou destacando aqui. Espero que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender o que vai ser aqui exposto, o que vai ser aqui apresentado. Infelizmente eu tive que fazer esse vídeo por não concordar com a opinião deles. Por mais que sejam pastores adventistas do sétimo dia, mas nós temos que estar atento ao que é falo dos nossos púlpitos, nos canais, as coisas que são falo, para não fugir do que realmente Deus quer. E nesse vídeo eu quero apresentar para você esse vídeo e a seguir ler o que realmente Deus deseja para o seu povo, ler o que realmente o Espírito de profecia traz para a Igreja de Deus nesse tempo, nesse momento em que estamos vivendo. Olhe comigo esse vídeo, acompanhe comigo a seguir aí na tela. Muitas pessoas já estão indo embora para fazendas, sítios, chácaras, estão desesperadas. Só que assim, é muito simples entender isso. Amigo que nos assiste, e eu vi que tem muitas perguntas a respeito desse assunto. Se você está completamente relacionado com Deus, você tem uma consagração com Deus, você sabe que esse não é o momento exato de você sair da cidade para ir para os campos. Se você está completamente relacionado com Deus, você tem uma consagração com Deus, você sabe que esse não é o momento exato de você sair da cidade para ir para os campos. Por que eu digo isso? Existem muitas coisas que precisamos fazer no atual momento aqui nas cidades. Se você, por exemplo, eu vejo que as pessoas se baseiam muito no livro Vida no Campo, é ótimo, fantástico esse livro. Mas também você deve se basear num livro, um livro específico da senhora White, que fala sobre as cidades, os grandes centros, pastor André. As pessoas só leem, quando falam sobre esse assunto, elas só leem o livro Vida no Campo, mas acabam esquecendo aquele livro que fala da importância do trabalho missionário nas cidades. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigado, pastor David, pela colocação. Alguns irmãos colocam ali, né? Ellen White tem o livro Vida no Campo, sim, mas tem o livro Ministério para as Grandes Cidades. E muitas pessoas só querem olhar para o Vida no Campo. É lógico que se você tem oportunidade e viver um pouco mais afastado, longe dos grandes centros, e assim ter uma vida mais simples, respirando um ar mais puro, e vindo do campo para a cidade, etc. e tal, ótimo, parabéns. Eu acredito que se o diabo conseguisse levar todo o adventista do sétimo dia para o campo, ele ficaria muito feliz. Eu acredito que se o diabo conseguisse levar todo o adventista do sétimo dia para o campo, ele ficaria muito feliz. Mandaria a desgraça toda para as grandes cidades e ninguém que estaria nas grandes cidades poderia ter uma oportunidade de ser salvo ali, ser alertado das grandes profecias ou mensagens que Deus tem para o tempo do fim. Então aí no vídeo você acompanhou comigo os pastores falando sobre se você está em comunhão com Deus, consagração a Deus, você sabe que esse não é o momento de ir para o campo.
E aí eles citam o livro Vida no Campo e citam o livro Ministério para as Cidades. Então eu quero começar esse vídeo, né? Tem um pastor aí que fala que se o diabo pudesse, ele levaria todos os adventistas para morarem no campo, tiraria das cidades, então as cidades seriam destruídas por Satanás. Será mesmo que é o desejo de Satanás levar as pessoas para o campo? Será mesmo que é o desejo de Satanás levar as pessoas para o campo e o desejo de Deus é que o povo dele fique nas cidades? Vamos analisar comigo os textos do Espírito de Profecia. Eu quero começar pelo livro que ele citou aí, o Ministério para as Cidades. Já que ele disse que as pessoas fixam apenas o olhar no Vida no Campo e esquece o livro Ministério para as Cidades, eu vou começar agora mostrando no livro Ministério para as Cidades que o desejo de Satanás é fazer com que as pessoas fixem nas cidades. Acompanhe comigo aí na tela. Ministério para as Cidades, página 93. É propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades. E para alcançar o seu objetivo, inventa toda sorte de novidades e divertimentos, toda espécie de provocação. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu aqui não quero denegrir a imagem de ninguém, nem refutar ninguém. Eu apenas estou mostrando a posição real do Espírito de Profecia. O pastor disse que se Satanás pudesse, levava os adventistas para irem morar no campo, para destruir as cidades. Só que não. O propósito de Satanás é fazer com que o povo de Deus fique nas cidades. Como você viu aí dizendo, é propósito de Satanás atrair homens e mulheres para ficarem nas cidades. Porque aqui é mais fácil dele tentar cada um de nós e nos derrubar. Esse não é o propósito de Deus. Deus deseja com que o seu povo mude-se para o campo. Já éramos para estar no campo. Não era para estar nas cidades. Olha o que é que diz aí agora o desejo de Deus. Você viu o desejo de Satanás, que é atrair as pessoas para fixarem suas residências nas cidades. Agora vamos ver o desejo de Deus dentro do Espírito de Profecia. Acompanhe comigo aí na tela. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades, quer os homens ouçam, quer não. A mensagem deve ser dada. Vida no Campo, página 44. Então você viu aí na tela que o desejo de Deus é fazer com que o seu povo, Deus deseja com que o seu povo se mude para o campo, saia das cidades. Nunca foi propósito de Deus que o povo dele fixasse residências nas cidades. As cidades estão cada vez mais ficando corruptas. As coisas estão acontecendo, as cidades vão pagar pelos seus pecados. O Espírito de Profecia deixa bem claro isso, que as partículas, as gotinhas da taça da ira de Deus já estão começando a respingar sobre essa terra. E as cidades vão sofrer pelos seus pecados. Assim como Sodoma e Gomorra, muitas cidades serão destruídas com fogo, com inundações. Então o desejo de Deus é que o seu povo saia das cidades para o campo. O Senhor deseja que o seu povo se mude para o campo. Continuando. As cidades estão cheias de tentação. Conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Página 44 do livro Vida no Campo. As cidades estão cada vez mais cheias de tentações. E é desejo de Deus com que nós nos mudemos para o campo para nos conservar longe de tentação. Observe que a palavra do Senhor diz que quando vem a tentação, Ele dá o escape. E o escape da gente fugir das tentações das cidades, das calamidades dessas cidades, é realmente viver no campo. E aí eu digo para você, se você está em comunhão com Deus, consagração com Deus, você sabe que o desejo de Deus é com que você vá morar no campo o mais depressa possível. Deus não quer que o seu povo fixe residência nas cidades. O desejo de Deus é que o seu povo mude-se para o campo. Continuando, olha o que é que diz aí. Vida no Campo, página 20. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir nas cidades. Olhe que texto tremendo. Não há uma família em 100 que se beneficie de maneira física, mental ou espiritual por residir nas cidades.
Então é o propósito de quem? De Deus, que o seu povo fixe nas cidades, ou de Satanás, que o povo continue nas cidades, agarrado nas cidades, ouvindo sons mundanos, prostituição a cada momento que você sai na rua, tanta tentação aí diante de nós, as coisas acontecendo. Deus deseja com que o seu povo saia das cidades para o campo o mais depressa possível, de maneira pensada, elaborada, porque o decreto dominical está às portas. E, como eu falei para vocês, nos vídeos anteriores você pode aí, eu fiz uma playlist do decreto dominical e a cúpula climática. Nós estamos à véspera do decreto dominical e Deus já deu aviso. O cerco de Jerusalém, Deus disse que era um sinal para o povo quando ouvisse Jerusalém cercado, os discípulos ali no ano 70, eles fugissem quando o cerco fosse desmontado. E o cerco foi desmontado, os que estavam atentos às profecias fugiram. E os que não tiveram atento, a cidade foi cercada de novo e houve a destruição de Jerusalém no ano 70. E o cerco para nós, hoje, adventista do sétimo dia, já foi dado em 1888. Quase o decreto dominical foi aprovado entre os Estados Unidos e o Vaticano. Você pode pesquisar no Google aí. Decreto dominical quase foi aprovado em 1888 e você vai ter lá provas vivas disso. Queridos, o cerco foi desmontado em 1888 e agora é hora da gente sair das cidades o mais depressa possível, pois o cerco está se fechando e dessa vez o decreto vem, queridos. Dessa vez está tudo encaminhado. Eu não tenho sombra de dúvidas. É desejo de Deus que o seu povo saia das cidades o mais depressa possível e vá morar no campo. Não há uma família em 100, como eu li para você aqui, que seja beneficiada física, mental ou espiritualmente por residir nas cidades. É hora do povo de Deus abandonar as cidades. Continuando, olha o que é que o Espírito de Profecia diz aí. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tirai vossos filhos dos cenários e sons das cidades, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Olha que interessante. Lá nós vamos encontrar fé, vamos ter mais amor, pois a nossa mente será mais purificada de maneira mais poderosa, porque não há uma família sem que seja beneficiada espiritualmente, fisicamente espiritualmente, por residir nas cidades. Mas no campo nós vamos ser abençoados de maneira física, mental e espiritual. É hora do povo de Deus ouvir a advertência e fugir veloz para os montes, fugir veloz para os campos. Queria eu ter o privilégio de já estar morando no campo. Estamos aguardando, orando a Deus, clamando ao Senhor para preparar um meio da gente sair o mais depressa possível, queridos. Então, Deus quer que o seu povo tire os seus filhos, as suas famílias dos ruídos, das prostituições que existem nas cidades, o mais depressa possível. Continuando, não era desígnio de Deus que o seu povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos alegremos ainda hoje. O desejo de Deus quando colocou Adão e Eva no jardim foi que eles contemplassem a natureza, aprendessem mais de Deus, estudassem mais a natureza, e ali Deus se revela através da natureza, e Deus ia pessoalmente até o encontro deles. E é desejo de Deus para nós hoje, assim como Ele fez para Adão e Eva, que a gente se retire para lugares onde a gente possa contemplar a beleza e santidade de um Deus criador de todas as coisas. É desejo de Deus com que o seu povo saia das cidades o mais depressa possível. Continuando. Vida no campo, página 43. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Queridos, esse texto é tremendo. Como é agora que o pastor diz, se você está em comunhão com Deus, consagração a Deus, se você sabe que esse não é o momento de sair das cidades,
Como não? Eu pergunto e deixo aqui para reflexão, como não? Se Deus está rogando com que o seu povo saia, abandone, o texto ainda é bem enfático, abandone as cidades. Deus está rogando em vão? Deus está brincando conosco? De maneira nenhuma. É desejo e propósito de Deus que o seu povo abandone as cidades e vá morar no campo o mais depressa possível. Se o povo deixar para ir só no decreto dominical, aí eu pergunto, como é que vai plantar e comer? O que é que vai vender? Porque no decreto não se pode, os que guardam o sábado, os que são selados pelo selo de Deus, não vão poder comprar, nem poder comprar, nem vender, nem negociar. Aí eu pergunto, vão sobreviver de quê? Você acha que o anjo já vai vir naquele momento? Não. A profecia é que os anjos vão nos alimentar é quando a gente fugir dos campos para os lugares mais isolados da terra. Aí sim, Deus vai mandar os anjos nos alimentar. Enquanto isso, irmãos, já é para o povo de Deus estar morando no campo, tendo sua autossustentabilidade. E eu digo para você que já tem casa no campo, muitos adventistas já têm suas chácaras. Queridos, se você ainda não está vivendo das suas plantações, também está atrasado. Já éramos para estar morando no campo e vivendo do campo, tendo uma autossustentabilidade fora do sistema. É hora da gente pegar firme nesses propósitos, orar. Você é privilegiado se já está no campo, louvado seja Deus por isso. Então aproveite enquanto há tempo, plante o mais rápido possível. Muitos compraram chácaras, compraram sítios no campo, mas só vão final de semana. Isso é um lazer, isso os ímpios fazem. Se você comprou um sítio para ir só final de semana, passar um final de semana e voltar, vai na sexta e volta na segunda, volta no domingo à tarde, você está fazendo a mesma coisa que os ímpios fazem. Muitos ímpios têm chácara, têm sítio, e todo final de semana ele vai lá festejar, farrear, descansar alguns, e quando é depois no domingo, na segunda, retorna. Deus não quer isso para nós. Deus quer que o seu povo abandone. Deus, olha o texto diz aí, olha aí na tela de novo. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Vida no Campo, página 43. É desejo de Deus com que o seu povo já esteja morando no campo, se alimentando dos frutos do campo o mais rápido possível. Continuando. Sai das cidades o mais depressa possível. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 356. Sai das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que os vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Então você vê aí que o desejo de Deus é: saiam das cidades o mais depressa possível. Comprem um pedaço de terra, não precisa ser muito grande, ser simples. Deus quer que a gente saia o mais depressa possível das cidades, irmãos. Você que tem condições de ter o seu sítio, de ter a sua chácara, de ter o seu pedaço de terra no campo, meu irmão, aproveite a oportunidade. Deus ainda está segurando os ventos, mas está próximo a ser solto. Queridos, as coisas estão acontecendo. Se muitos do povo de Deus já estivessem no campo livre de pandemia, você não vê índice de pandemia em lugares isolados, em campos. Você não vê índice de pandemia. Só nas cidades, aglomeração terrível, a prostituição, as pessoas não respeitam nenhum pedido para se cuidarem. Ou seja, as pessoas estão zombando, brincando. Cada vez mais as cidades estão ficando depravadas, irmãos. É hora do povo de Deus sair o mais depressa possível. Sai depressa, o mais depressa possível. O texto diz aqui bem claro. Continuando. Para fora das cidades. Manuscrito, página 518. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Em que tempo? No tempo de Ellen White. Ela já clamava, Deus já clamava ao seu povo. Há 100 anos atrás, estamos atrasados. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residências a quilômetros de distância das grandes cidades.
Queridos, o desejo de Deus é com que o seu povo saia das cidades o mais depressa possível. É a mensagem para este tempo. Deus ainda continua apelando ao seu coração através de nós, que Deus tem levantado para proclamar uma mensagem de advertência para a igreja. É hora de sair das cidades o mais depressa possível, enquanto há tempo, enquanto há liberdade, irmãos. O decreto dominical está às portas e nós não podemos atrasar mais. Não podemos mais atrasar. Aqueles que não tiverem condições, mas estão se esforçando para viver no campo, orando ao Senhor, pedindo a Ele que abra as portas, que mostre o meio, Deus vai abrir, eu tenho certeza disso. Até pessoas que já estão no campo, que já são homens e mulheres de Deus espirituais, Deus também está usando essas pessoas para receber na casa deles, no campo, na chácara deles, no sítio deles, onde eles estão, no pedaço de terra que eles têm. Deus está fazendo com que, preparando eles para receber aqueles que não têm condições de comprarem um pedaço de terra. E Deus vai revelar em que casa o povo dele que não teve condições deve habitar. As coisas de Deus estão sendo tudo preparada. Os que ouvirem a advertência e derem ouvido a essa advertência serão salvos. Queridos, é hora do povo de Deus despertar. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Continuando. Olha o que é que diz aí. Vida no Campo, página 14. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Esse é o desejo de Deus, que o povo de Deus saia. O espírito de profecia vem até hoje, até nós hoje, insisto para que o nosso povo saia das cidades o mais depressa possível. Saia dos centros populosos o mais depressa possível. Deus está apelando aos nossos corações. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, exclusivamente e unicamente à voz de Deus. Nós temos que ser bereanos. Se ouvir alguém lá no púlpito dizendo não é hora de sair para o campo agora, é só no decreto dominical, vai plantar o quê? Vai colher o quê? Vai se alimentar de quê? Vai vender o quê? Como é que vai vender uma casa no centro para comprar um sítio? Porque muitos que têm casa fixa deve já se programar para vender suas casas nas cidades para comprar um pedaço de terra no campo. Porque quando surgir o decreto dominical, não vai poder comprar nem vender. Suas casas vão ficar para o governo. Outros vão entrar e habitar nessas casas. Então, se você hoje pode vender a sua casa, o seu patrimônio, e de maneira planejada ir morar no campo, meu querido, você vai ter ricas bênçãos. Olha o que é que o Espírito de Profecia vai trazer para nós ainda. Continue comigo até o final. Continuando. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. Vida no Campo, página 14 ainda. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. E cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Meu irmão, que texto tremendo. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. A impiedade tem reinado. Eu moro numa capital, em frente a uma praça, e quando eu e minha esposa saímos para pregar nas igrejas, saímos para ir resolver alguma coisa, para trabalhar, quando eu saio para comportagem, na praça aqui, há sons mundanos alto, as jovens adolescentes de 13 e 14 anos se requebrando, os jovens usando drogas, se prostituindo. Querido, você acha que esse é um lugar onde Deus quer que o seu povo esteja habitando? Nós estamos orando, clamando para Deus nos mostrar um meio de sair para o campo o mais rápido possível. As cidades estão cada vez mais ímpias, e os que nela permanecem desnecessariamente põem a sua vida espiritual, a sua salvação em risco. Foi o que eu acabei de ler para você. O caso é sério, queridos. O caso é sério. Nós precisamos sair das cidades e ir morar no campo o mais depressa possível. Esse é o investimento que o povo de Deus deve fazer hoje. Continuando.
Aí muitos podem dizer, se o povo de Deus sair, todos os adventistas do sétimo dia for morar no campo, como o pastor falou aí, né? É desejo de Satanás levar o povo de Deus para ir morar no campo, para ele destruir as cidades. Então, se todos os adventistas do sétimo dia for morar no campo, quem vai pregar nas cidades? Olha o que é que o Espírito de Profecia diz. Esse texto é tremendo. Acompanhe comigo aí na tela. Disse o mensageiro de Deus, o suposto mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Não serão advertidas as cidades? Sim, respondeu a serva do Senhor. Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Queridos, as cidades serão advertidas não porque o povo de Deus tem que morar nelas, mas ao vir visitar as cidades, o povo de Deus deve trazer uma mensagem de advertência para as cidades. O povo de Deus não é para morar nas cidades, mas sim para vir pregar o evangelho nas cidades. O livro deixa claro, só os títulos do livro já esclarece tudo. Vida no campo, viver no campo, ter a minha residência, a minha vida no campo. Ministério para as cidades, sair do campo e para as cidades pregar a mensagem de advertência, pregar a mensagem dos 3 anjos, pregar a mensagem de reforma, a mensagem de juízo de Deus para esta terra. Então, não será advertida as cidades se todos os adventistas irem morar no campo? Sim. Não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, as cidades serão advertidas pelo povo de Deus. Continuando. Olha o que é que diz aí, Vida no Campo, página 44. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Esse texto é muito profundo. Devemos, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, não devemos morar nas cidades. Não devemos morar nas cidades, devemos apenas trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Olha que interessante esse morar na cidade. Eu vou explicar para você. Aqui diz o texto que nós devemos morar no campo e trabalhar nas cidades. Agora, nós devemos morar no campo e trabalhar nas cidades. Como assim? Só vamos ter o campo para dormir e todo dia estar nas cidades? Não. Quando diz trabalhar nas cidades, está se referindo à parte espiritual. Trabalhar de maneira espiritual nas cidades, mas o trabalho financeiro de autossustentabilidade tem que ser no campo. Viver no campo, plantar para colher no campo e ter uma autossustentabilidade fora do sistema governamental. E vir para as cidades trabalhar pregando o evangelho. Era o que Enoque fazia. Acompanhe comigo aí o que é que diz o Espírito de Profecia. Ministério para as cidades, página 11. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade. Então você viu aí, Enoque andou com Deus, ele morava nas cidades, longe da presença de coisas corrompidas, mas sim na natureza, no campo, com a sua família, contemplando as obras do Criador, se firmando, andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. E olhe, continuando, Ministério para as cidades, você viu aí. Vamos ler mais um texto. Página 11, continuando. Ele, Enoque, não estabeleceu sua residência com os ímpios. Colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria a mais pura possível. De vez em quando, então, ele se dirigia aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Depois de proclamar sua mensagem, ele sempre levava de volta consigo a seu lugar de retiro alguns que aceitavam a advertência. Que texto maravilhoso! Enoque visitava de vez em quando a cidade para advertir dos juízos de Deus, falar da salvação de Cristo, do evangelho eterno, das palavras proféticas, das profecias, do que estava para acontecer.
E quando alguns ouvia a advertência e aceitava, ele levava essas pessoas que aceitavam a advertência, algumas delas para a sua residência, para o seu retiro, para permanecer tempos com ele na sua residência, para que ele os ensinasse a verdade completa, guiando-os até a salvação em Cristo Jesus. Queridos, que texto tremendo! Enoque vivia fora das cidades, tirou sua família de lugares onde a corrupção poderia atraí-los, e Enoque andou com Deus e já não se viu, pois Deus o tomou para si. Esses textos são tremendos, queridos. Nós precisamos despertar. É hora do povo de Deus sair das cidades, irmãos. Não é só no decreto dominical. No decreto dominical, o povo de Deus tem que se retirar do campo para os lugares mais isolados da terra. Eu vou ler para vocês daqui a pouco esse texto, que é muito mal interpretado por líderes, pastores e muitos membros. Vamos continuar. Vida no Campo, página 44. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo. Esse é o desejo de Deus. Os nossos pastores, os nossos líderes deveriam estar educando o povo de Deus baseado nas Escrituras Sagradas, baseado no Espírito de profecia, como eu estou lendo para vocês aqui, educando o povo de Deus a se retirar das cidades para o campo, a ter uma autossustentabilidade fora do sistema, porque os dias serão maus, as calamidades em mar e terra serão cada vez mais terríveis. O Espírito de profecia nos diz que as desordens já começou e as desordens só vai cada vez mais aumentar, e essas desordens só vão terminar quando Cristo voltar. Educai o nosso povo a se retirar das cidades o mais depressa possível. Esse sim é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é que o seu povo fique nas cidades. O desejo de Satanás sim é que o povo de Deus fique residindo nas cidades, sendo tentado. O desejo de Satanás é esse, que o povo de Deus fique nas cidades sendo tentado, sendo cada vez mais tentado ao ponto de ceder à tentação e se perder para sempre. Continuando. Olha o que é que diz aqui. Vida no Campo, página 44. Ninguém tente usar os testemunhos para justificar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Não torneis sem efeito a luz dada sobre o assunto. O texto diz, ninguém tente usar os testemunhos para justificar o seu estabelecimento nas cidades. É hora do povo de Deus já está morando no campo. E ninguém queira usar o espírito de profecia, como foi mostrado aí, né? Falando do livro Ministério para as Cidades, que se você está em comunhão com Deus, consagração a Deus, você sabe que esse não é o momento. Aonde é que tem isso? No espírito de profecia? Eu queria ver. Se tiver, por favor, me mostre. Porque até agora, tanto no livro Vida no Campo como Ministério para as Cidades, o desejo de Deus é que o seu povo já esteja morando no campo o mais depressa possível. E ninguém use os testemunhos para querer justificar o estabelecimento aqui nas cidades. Ai dessas pessoas que distorcem a palavra de Deus e o espírito de profecia. Queridos, vamos continuar, você vai ver que grandes coisas ainda virá por aí. Olha o que é que diz esse texto, na mesma página, Vida no Campo, página 44. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Queridos, vou repetir, levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando os seus servos a fazerem. Eu preciso dizer mais alguma coisa diante de tudo isso? Levantar-se-á homens falando coisas perversas para impedir esse movimento que eu estou fazendo aqui com vocês. Esse movimento aqui que eu estou aqui no canal Doutrinando 7 pregando para vocês, vão levantar homens, líderes, vão levantar membros, vão levantar pastores para dizer que esse movimento que eu estou fazendo é errado, que o povo tem que ficar nas cidades, que o povo tem que ficar nas cidades. É desejo de Deus com que o seu povo viva no campo. É desejo de Satanás com que o povo de Deus viva nas cidades.
Você quer ficar de que lado? Do lado de Deus e do seu povo verdadeiro ou do lado de Satanás e daqueles que ensinam contra o espírito de profecia? Levantar-se-á homens falando coisas perversas para impedir o que o Senhor está levando os seus servos a fazerem. Deus tem levantado pessoas a despertarem para ir se retirando para o campo. Queridos, isso está tão claro para mim, está tão claro, está tão óbvio, está tão objetivo. Vamos continuar. Olha o que é que diz, continuando esse texto. Testemunhos, ministros e obreiros evangélicos, página 409. Olhe, preste atenção no que eu vou ler aqui pausadamente para você. Pastores não santificados estão se arregimentando contra Deus. Pastores não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás. E por seus atos dizem, este não, mas Barrabás. João 18:40. Atentem bem todos quanto leem estas linhas. Satanás vangloriou-se de que lhes é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Diz ele, irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticarem e condenarem e falsearem. Sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais desarrazoadas afirmações e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Meu querido irmão e minha querida irmã, levantar-se-ão pastores não santificados e estão agindo, arregimentando contra o próprio Deus. Meu irmão, eu não vim aqui denegrir imagem de pastores, eu poderia pegar tantos outros que falam para não ir morar no campo, Você acompanha aí, você vê, não precisa nem eu citar nomes. Eu ia pegar vídeo de cada um deles, cortar na parte que eles dizem que é só para ir no decreto dominical e mostrar que eles estão levantando a tocha da falsa profecia. E nós precisamos estar atentos. Eu sou adventista do sétimo dia, não sou dissidente, creio plenamente que essa igreja será purificada, o que não presta será lançado fora e o que vai permanecer é o que realmente o remanescente de Deus. E a gente tem que ter noção que a heresia vai vir muito lá de cima. Quando você pega o espírito de profecia, você vê que, olha o que é que ela diz aqui nesse mesmo texto, continuando, só que eu já peguei ele no livro Eventos Sinais. Olha o que ela diz aqui, que é no capítulo 12, sobre a sacudidura, falando do tópico de pastores. Olha só. Aqui está no tópico de pastores. Você pode pegar aí no capítulo 12, Eventos Sinais, sobre a sacudidura. Lá diz assim, pastores não santificados serão eliminados. Olha o que é que ela diz aqui. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Meu irmão e minha irmã, nos nossos púlpitos é o espírito de profecia que está mostrando, é Deus através da pena inspirada mostrando que muitos pastores vão se levantar nos nossos púlpitos tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Você já está vendo isso? Mas essa é a igreja de Deus. Mesmo com falsos pastores, mesmo com falsos líderes e muitos falsos membros também se levantando muitas das vezes em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia, essa igreja será purificada. Deus está no leme ainda. Deus fará com que a igreja seja purificada. E a igreja hoje, que parece estar prestes a cair, que é a igreja militante, será a igreja triunfante. Precisamos
ficar atento às falsas profecias que sobem nos nossos púlpitos, aos líderes que dizem, não é hora de ir para o campo, é só no decreto. No decreto dominical vai plantar o quê? Vai colher o quê? Vai comer o quê? Se for para o campo. Queridos, já era para o povo de Deus já estar morando no campo. Há muito e muito tempo. Deus está rogando para que o seu povo saia depressa das cidades. Se não sairmos agora, enquanto há tempo, enquanto podemos nos organizar, plantar para colher e sobreviver no decreto, porque depois do decreto a gente vai ter que vir nas cidades continuar divertindo e depois fugir para os montes, para os lugares mais isolados. Se não formos agora para o campo, no decreto dominical, vamos ter que sair de maneira desorganizada, depressa, fugindo. Agora a gente ainda pode sair de maneira organizada, mas no decreto vai ser de maneira desesperada, fugindo. E talvez não encontre lugar para permanecer, porque Deus já está dando a palavra de advertência. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Deus deu a palavra de advertência no ano 70. Os que ouviram a advertência fugiram quando o cerco foi desmontado. O cerco foi desmontado em 1888. Os que derem ouvido à advertência vão fugir para os campos o mais depressa possível. Continuando. Eventos finais, página 98. Este é o tempo para que o nosso povo leve suas famílias das cidades para as localidades mais retiradas. Do contrário, olhe que interessante, este é o tempo para que o nosso povo leve suas famílias das cidades para as localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos, capturados pelo inimigo. Queridos, enquanto viver nas cidades, se não ir agora, o tempo é agora, de ir para o campo, vai chegar um momento que Satanás vai enlaçar tanto os jovens como os mais velhos. Queridos, o espírito de profecia deixa tão claro isso. Não é possível que ainda vão se levantar dizendo que não é assim. Que Deus tenha misericórdia desses opositores. Que Deus tenha misericórdia dos que pregam e lutam contra o próprio Deus, porque é Deus que está rogando, é Deus que está abrindo o caminho para que o seu povo, levantando um movimento para que o seu povo vá morar no campo o mais depressa possível, para fugir das calamidades, das tentações e das desgraças que estão por vir nas cidades. Continuando, Ministério para as Cidades, página 97. Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, as cidades se tornarão cada vez mais corruptas e cada vez mais questionáveis como locais para o estabelecimento de centros da nossa obra. Veja aí, cada vez mais que nos aproximamos do tempo, as cidades ficam duvidosas. Será que realmente é o desejo de Deus que o povo fique nas cidades? Pois as cidades serão questionáveis por causa das coisas, das abominações que são praticadas, assim como nos dias de Noé, nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra, será nos dias da volta do Filho do Homem, a prostituição, a homossexualidade, as calamidades, os desastres, o fogo, inundações vai tomar conta das cidades. E se o povo de Deus estiver nas cidades, vai perecer e sucumbir juntamente com os ímpios. Que Deus tenha misericórdia de nós. Continuando. Ministério para as Cidades, página 35. A própria atmosfera dessas cidades está cheia de contaminação destrutiva. Queridos, você vê aí a poluição sonora, a poluição no ar, causando doenças, pandemia, a poluição nas cidades cada vez mais destrutiva, irmãos. Não é desejo de Deus que a gente viva nas cidades. O desejo de Deus é que a gente viva no campo. Já é hora do povo. Queria eu ter condições hoje de comprar um pedaço de terra, seja lá de 30 mil, 40 mil, 50 mil, que nem que fosse pequeno, mas que eu pudesse estar já com a minha esposa, com meu filho lá, e só vim para as cidades fazer o papel da comportagem, a obra da comportagem, advertindo as pessoas e voltar para continuar trabalhando lá, plantando, para ter uma autossustentabilidade com a minha família. Queria eu ter esse privilégio, queria eu já estar morando no campo. E você que tem condições, está rejeitando a advertência de Deus, aproveite, meu irmão. As cidades estão cada vez mais ficando corrompidas, poluídas e ao ponto de estar cheia de contaminação. Continuando.
Ministério para as Cidades, página 35. Pais com sua família afluem às cidades porque na sua fantasia pensam ser mais fáceis ganhar o pão ali do que no campo. Então os pais vão para as cidades. Ah não, se eu for para o campo agora eu vou viver de quê? Eu vou viver como? Querido, se organize, ore a Deus, é Deus que dá o sustento. A palavra do Senhor diz que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Deus vai ajudar a ter o sustento o mais rápido possível. E os pais muitas das vezes procuram mais fácil, fica nas cidades, seus filhos vão para as escolas, conhecem a bandidagem, conhecem as drogas, conhecem as coisas ruins, a prostituição, o álcool, o fumo. E aí o que é que vai ser da sua família? É hora do povo de Deus já estar morando no campo, irmãos. Continuando. Pais com sua família afluem às cidades, porque na sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão e ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua, das más relações adquirem maus hábitos e desregramente os pais veem tudo isso, mas exigiria um sacrifício corrigir o seu erro. E assim eles as deixam ficar onde estão, até que Satanás ganhe controle completo sobre os seus filhos. Ministério para as Cidades, também mostrando que o desejo de Deus é que o seu povo vá para o campo e leve seus filhos para estarem distante da corrupção deste mundo. Queridos, continuando. Vida no Campo, página 22. Insisto com nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Qual o trabalho que nós temos que ter mais fixado em nossa mente? Buscar a espiritualidade. E de que maneira? Continuando. Cristo está às portas. Por este motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade através de uma vida no campo. Vamos ter mais tempo para estar com Deus. Vamos ter mais tranquilidade, ar puro, alimentação saudável, vegetariana, para que a gente possa estar com a mente e o corpo saudável para receber a chuva serôdia e vir para as cidades, dar o alto clamor, advertir as cidades. Queridos, tudo está tão claro, as coisas estão acontecendo. O domingo, o decreto dominical está às portas, é hora do povo de Deus sair o mais depressa possível enquanto há tempo. Talvez se começar a adiar, ficar adiando e adiando e adiando, vai chegar um momento que não vai ter mais oportunidade de vender, comprar e o que será de nós. Continuando. Mesma página 22, Vida no Campo. Aí no campo, que é continuando o texto, há ricas bênçãos aguardam os que delas quiserem se apoderar. No campo há ricas bênçãos para os que dela quiserem se apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras da mão de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. No campo há ricas bênçãos aguardando o povo de Deus. Eu tenho um amigo aqui, Ricardo, que eu conheço. Ele vendeu o apartamento dele, comprou uma casa no campo distante, a bem uns 60 quilômetros daqui, e já está lá com a família, e está morando lá, vem para as cidades trabalhar algumas vezes. Então, queridos, esse é o desejo de Deus, vender seu apartamento para ir morar no campo, e ele lá está uma bênção, Então ele fala no grupo, nós temos um grupo lá sobre vigília e oração no WhatsApp, e ele comenta, gente, está numa bênção aqui, então nós estamos orando para Deus também nos dar condições, porque eu moro de aluguel, eu não tenho como comprar uma casa no campo agora, mas temos uma herança para receber. Estamos orando por essa herança, para que saia o mais rápido possível, para que a gente possa ir morar no campo. E se não sair, Deus vai preparar um irmão que vai ser tocado no coração para nos receber no sítio, na chácara, seja lá onde for. Deus vai preparar tudo, porque nós cremos em um Deus que abre o caminho. Então, Deus ele está abrindo o caminho para os seus servos. Continuando. Olha o que é que diz aí, Vida no Campo, página 36. É chegado o tempo em que,
Conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Queridos, Deus abrindo o caminho para você, aproveite e agarre a oportunidade. É hora do povo de Deus já estar morando no campo. Deus já está abrindo o caminho. Ele tem levantado homens e mulheres para estar advertindo quanto a ir morar no campo. Deus está mostrando ao seu povo que é para ir pelo espírito de profecia e pela Bíblia e não dar ouvido a vozes que muitas das vezes são acesas na tocha infernal de Satanás com falsas profecias. Já era para o povo de Deus estar morando no campo. O vídeo deixa bem claro aqui o que você está assistindo esse agora e o que eu li para você no Espírito de Profecia que você acompanha aí na tela está muito claro. Continuando. Olha o que é que diz aqui Testemunhos Seletos, volume 2, que é o texto muito usado contra a ida para o campo. Olha o que é que diz aqui. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lugares retirados, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Queridos, esse texto é muito usado para dizer é só para sair para o campo no decreto dominical. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar as cidades, o momento já chegou, que foi quando o decreto dominical foi quase aprovado em 1888, pode olhar aí no Google, decreto dominical quase aprovado em 1888, lá tem documentos que provam isso, oficiais, e você, aí o cerco foi desmontado ali, a advertência foi aquela, para que o povo de Deus saísse das cidades. Agora o texto está dizendo o seguinte, quando o decreto dominical for aprovado, os que já estiverem no campo devem fugir para os lugares mais isolados da terra. Isso é o que o Espírito de Profecia está falando, porque o Espírito de Profecia ele não contradiz o próprio Espírito de Profecia. Você viu aí que Deus nos alertou que levantar-se-á homens tentando usar o testemunho para contradizer o próprio testemunho, mas não. O desejo de Deus é que o seu povo more no campo, venha para as cidades advertir e quando o decreto que já está próximo ser aprovado, o povo de Deus que já está no campo, fuja para os lugares mais isolados da terra. Esse é o desejo de Deus e com isso eu quero finalizar essa mensagem. Queridos, será que não ficou claro para você? Será que eu sou alarmista? Será que foi inconveniência minha fazer esse vídeo? Porque eu botei o vídeo dos pastores aí. Eu não quero denegrir, nem quis denegrir a imagem deles. Nem aqui estou querendo ser o tal, me achar. Não, eu sou um simples membro adventista do sétimo dia que não concordou com a posição desses pastores e de tantos outros que eu evitei colocar aqui. Mas, queridos, é propósito de Deus que o seu povo vá para o campo. E se você está em comunhão com Deus, consagração com Deus, estudando o Espírito de Profecia, você sabe que já era para estar morando no campo. E não quando surgiu o decreto dominical. Agora, se você não está em comunhão, se você não está em comunhão com Deus, em consagração com Deus, você vai se iludir pelas falsas profecias acesas na tocha infernal de Satanás e querer sair só no decreto dominical. Aqueles que tentaram sair quando Jerusalém foi cercada pela segunda vez não conseguiram. Foram mortos, a maioria deles. Queridos, o cerco em 1888 foi desmontado. Agora o cerco está se montando de novo. Cúpula climática. Aí a gente vê a encíclica papal, documento poderoso. O Papa, a voz mais poderosa do planeta. Você pode ir nos vídeos anteriores aí acompanhar. As coisas estão armadas, o cerco está armado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que a gente possa abraçar a oportunidade conforme Deus vai abrindo o caminho e fugir veloz para os campos, onde a gente pode ser beneficiado de maneira física,
mental e espiritualmente. E vim para as cidades dar o alto clamor, advertir que é hora de temer a Deus e dar-lhe glória, pois o juízo já começou. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por esse estudo, Senhor. Que essa mensagem alcance os corações, que essa mensagem invada a mente e os corações do teu povo, Senhor, para que eles venham entender que já deveríamos estar morando no campo. E que os que se oporem a essa mensagem, Pai, sejam repreendidos pelo nome de Jesus. Que toda a artimanha do inimigo que tentar se levantar contra esse vídeo, contra o que foi mostrado aqui no Espírito de Profecia, caia por terra em nome de Jesus. E que a tua palavra, o Espírito de Profecia que o Senhor inspirou a tua serva Ellen White escrever, seja, Pai, fixado na mente do teu povo e que haja um reavivamento em nossos corações. Perdoe os nossos pecados e, por favor, Senhor, abra o caminho o mais depressa possível para que a gente possa fixar nossas residências no campo para nos preparar para dar o alto clamor para o decreto dominical. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Meu querido irmão, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sino de notificações, compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos, no seu Facebook, no seu Telegram, no seu WhatsApp. Advirta ao mundo, queridos. Essa mensagem tem que chegar a todos. O povo de Deus tem que ver que já é hora de estar morando no campo, que não é hora de estar nas cidades, é hora do povo de Deus já estar no campo. E se inscreva no canal, ative o sino de notificações para acompanhar os nossos estudos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.